Pessoas que publicam frases motivacionais são menos inteligentes? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Molho Shoujo, tocado pela Giovana, Amanda, Laís, Beatriz, Ingrid, Ana Raquel e Gabriele. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Molho Shoujo. Você acha que tá faltando um tempero da discórdia no seu shoujo, Josei? Hi, sou desu. Te apresentamos o Molho Shoujo, um podcast de debates ácidos a respeito do mundo shoujo Josei que tanto amamos e odiamos. A cada episódio, iremos problematizar questões sociais e culturais como romantização do estupro, imposição de gênero e protagonismo feminino embutidos em alguma obra. Nani? Contamos com a sua participação para enriquecer o debate. E aí, servidos? Sugoi! Doku desu ka? Então, procure por Molho Shoujo, seja lá onde você encontra podcasts. Tetsuyobi. Um abraço! Sayonara. Altair, temos pergunta de ouvinte. Essa é uma ótima semana para fazer tudo dar certo. Motivacional. Exato. A pergunta, Altair, veio do Igor Ferreira, que tem 27 anos e é empresário de Diadema, São Paulo. E o que ele mandou? Ele mandou o seguinte: olá, queridos Ken e Altair, tudo bom? Tudo bom, Igor. Tudo bem. Gostaria de dizer que adoro o podcast de vocês. Desde quando minha namorada me apresentou o episódio sobre sono polifásico, fiquei totalmente viciado. Ainda não consegui ouvir todos os programas, mas estou quase lá. Muito bem. Eu mando este e-mail porque li sobre uma pesquisa que achei a cara do Naruhodo. E aí ele manda a pesquisa aqui, Isso. tá aí? A divulgação, né? Exato, e fala: continue com esse trabalho fantástico de divulgação científica, um grande abraço. Um abraço. E aí, o que ele mandou é uma matéria que saiu no site Geekness, cujo título diz o seguinte: pessoas que publicam frases motivacionais são menos inteligentes, confirma estudo. Agora em 2019, né? Ele foi Olha só, esse trabalho. é recente, né? Bem recente. A pesquisa intitulada On the Reception and Detection of Pseudo-Profound Bullshit, ou da recepção e detecção de besteiras pseudo-profundas, os pesquisadores alegam que há uma relação entre baixa inteligência e ficar impressionado com citações profundas. Foi avaliada a reação de 300 voluntários a receberem diversas frases motivacionais. Eles deveriam dar notas numa escala de 1 a 5 para a profundidade das frases e classificá-las como profunda, baboseira e mundana. Testes ainda avaliaram suas personalidades e habilidades cognitivas. Os participantes que se mostraram entusiasmados com frases pseudo-profundas e as classificaram como realmente sábias mostraram um nível de inteligência mais baixo, menos capacidade de pensamento reflexivo e que são mais propensos a ter crenças conspiratórias e paranormais. Boa, né? Olha só, Altair. Esse estudo aqui é de 2015. Isso, o estudo original de 2015. 2015, Altair. Você foi atrás do estudo Sim, original, Altair? Foi, está na descrição. Leia o artigo, ele é muito bom. Na verdade, ele é composto de 4 partes. Ele tem 4 estudos. Inclusive, esse estudo em 2016 ganhou o Ig Nobel da Paz. Olha só. Em 2016. Se ganhou a Ig Nobel, é coisa boa. Pois é, muito bem feito o artigo, por sinal. Vale a pena. Você usa redes sociais, eventualmente, claro. Você lembra alguma vez na sua vida que você postou alguma frase de efeito, sem ser zoeira, sem ser uma zoeira, assim, realmente? Eu devo ter postado já, sim. Uma alguma frase de vez. terceiro, assim, nem me lembro, mas sim, provavelmente. Uma citação, assim. É, uma citação qualquer. E você lembra o contexto? Tipo, por que você colocaria essa frase? Ah, porque você gostou dela ou... Acho que servia de indireta pra alguém. Podia servir de indireta? Podia.
Ou refletir alguma coisa que você estava sentindo no Talvez, momento. também, né? Acho que esses são os motivos pelos quais as pessoas postam frases soltas. Né? Isso. Mas tem pessoas que postam sempre. Tipo, postam uma foto e uma frase. É verdade. Né? Isso é muito comum, assim. Manda no grupo do WhatsApp, inclusive. Ou no Instagram é muito comum. Tá. Põe uma foto, em geral uma foto meio aleatória, e uma frase, né? Pra deixando a pessoa intuir o que tá acontecendo ali, né? Eu podia ser mais sarcástico que isso, mas eu vou evitar. Tá? A introdução desse artigo original ele é muito boa. O interessante dessa sugestão do nosso ouvinte é o seguinte: a divulgação, que é desse site Geekness, né? O artigo original não fala exatamente isso. Então eles deram uma aumentadinha, tá? Eles deram uma aumentadinha. Tá. Isso é importante deixar claro. Mas esse artigo de 2015, mesmo ganhando o Ig Nobel em 2016, que as pessoas acham besteira, ele foi realmente importante, tá? O autor original desse artigo de 2015 é o Pennycock, tá? O primeiro autor. Certo. Ele escreveu um outro artigo em 2016, meio que continuando, né, esse trabalho. E o Pennycock também ele é associado a um outro pesquisador que chama David Rand. Então, o Pennycock e o David Rand, de 2015 para frente, eles começaram a escrever nesse artigo e muita gente podia pensar, tudo bem, frases... A questão não é frase motivacional. Então, a primeira coisa que a gente vai desconstruir da divulgação é que essa palavra motivacional, né? Ele Na não verdade, fala. ela fala em frases com pseudoprofundidade. Isso é diferente de motivacional. Sim. Tá? Ele, na verdade, descreve o que quer dizer bullshit. Assim, o que quer dizer uma bobagem. Certo. Tá? Essa definição é muito importante. Ela ajuda muito a entender o sentido desse trabalho. Tá? O que é uma frase bullshit? Ou uma frase besteira? Uma pseudo-profound bullshit. Isso. Ela é uma afirmação com algum tipo de conteúdo designado a impressionar, mas a construção dessa frase, ela não tem uma preocupação direta com a verdade. Então ela é uma frase construída para impressionar, mas não necessariamente com uma ligação direta com a verdade. Tá. Isso é completamente diferente de uma mentira. Tá? Então, quando você faz uma mentira, em geral, quem fala a mentira sabe que está mentindo. Tá? Ele sabe. Então, tem uma manipulação da verdade. Quando você faz uma frase mentirosa, você está manipulando a verdade. Certo. Isso é diferente de fazer uma frase bullshit pseudo-profunda. Que é uma frase que tem um sentido, ela busca impressionar, mas não tem compromisso com a verdade. Certo. Ela é mais falaciosa do que mentirosa. Mais manipuladora também. Isso. Só que, assim, muitas dessas frases, na verdade, elas não são publicizadas por má intenção. Tá. Às vezes a pessoa, de fato, fala algo que ela sente, mas ela não consegue transpor tão bem em palavras, e outras pessoas tomam isso com outro sentido, sabe? É muito parecido com o discurso religioso. Quando você fala por parábolas, por exemplo, é assim. Certo. Tá? As parábolas tentam, na verdade, falar de uma forma subjetiva com você, falando de uma forma um pouco parcial. Né? Então, para algumas pessoas faz muito sentido, me senti compreendido com essa parábola, para outras pessoas não faz sentido nenhum. Lembra um pouco o discurso do horóscopo. Tá? O discurso pseudo-profundo, ele é um discurso presente na linguagem de coisas que vieram a partir dos anos 80, 90, que é a filosofia do New Age, né? Coisas meio namastê gratidão, assim, bem genéricas. Alguns discursos religiosos mesmo, mas não ligados a uma religião necessariamente, mas coisas meio espiritualizadas. E autoajuda. Muitas coisas de autoajuda são assim. Se você pega, por exemplo, palestrantes de autoajuda, eles têm isso. Eles têm conteúdos construídos com o objetivo de impressionar, mas quando você cavoca, não tem nada. Porque não tem um... É aquela frase pra ir pro Twitter, né, Altair? É isso. Então, o Twitter é uma fonte desses bullshits pseudo-profundos mesmo. Né? O legal da introdução desse artigo é que ele descreve bem filosoficamente onde surgiu isso. Certo. Isso vem da época grega. Os gregos faziam muito isso. Né? Que é, por exemplo, a publicidade. O modelo grego aristotélico, por exemplo, de persuasão, é baseado em 3 instâncias, né? Que é o ethos, o logos e o pathos. Que é quando você quer... É a base da retórica, né? Quando você quer construir um discurso retórico, assim, um discurso convincente, não necessariamente com compromisso com a verdade, mas não é uma mentira. Tá? É bem sutil essa diferença. O discurso retórico, ele pode atacar o ethos, que é a credibilidade da fonte. Tipo, eu sou crível, você acredita em mim, se eu tô falando... Então você é persuadido, tá? Então é a questão do ethos. O logos é quando eu falo um conteúdo que parece lógico, tem uma lógica intrínseca formal. A tal da lógica aristotélica. Isso, é o logos. E tem o pathos, que é quando você ataca pela emoção. Então você faz um discurso muito emocionado, tá? Muitos discursos retóricos atacam por uma dessas vias, mas o melhor é quando você consegue juntar os três. Combinar as 3, né? Isso.
Isso é a base da retórica grega, era o que fazia, por exemplo, você ascender socialmente na Grécia Antiga, era você ter a capacidade de persuadir os outros por meio do egos, logos e patos, tá? Hoje em dia, é a mesma lógica. Sim. Boa parte dos discursos... Quem faz política, por exemplo, vive disso. Exato. Mas não só política, porque a política é o extremo, é o cara que vive disso. Isso. Que é o que bebe na raiz da Grécia. Exato. Né? Agora, todo mundo corporativo, por exemplo, hoje também usa tem a ver isso. com isso. A publicidade tem a ver com isso. Pessoas que têm capacidade de retórica não necessariamente são as melhores individualmente, mas elas ascendem socioeconomicamente. Isso, e dão certo. Mas isso tem que ficar muito claro. O discurso pseudo-profundo, ele é algo que não tem preocupação com a verdade. Mas não necessariamente uma mentira desde o início. Pode se tornar uma mentira lá pra frente. Tá? E isso que é o legal desse artigo. Porque quando esse artigo foi escrito, o nosso ouvinte colocou esse post do Geekness citando esse artigo. Mas o objetivo final desse artigo, dos 4 estudos, não era fazer exatamente o que está dito na notícia, né? Pessoas que publicam frases motivacionais são menos inteligentes. Primeiro, eles não investigaram pessoas que publicam frases. Sim. Não foi esse público. As frases não eram motivacionais. Tá? Eram frases que não tinham compromisso com a verdade. É diferente. Então isso já desconstrói um pouco a mensagem dessa divulgação. O estudo seguinte... Então, o Pennycock... Eles fizeram uma continuação desse Eles fizeram uma continuação no ano seguinte. É o Are Neoliberals More Susceptible to Bullshit? Isso. Se pessoas neoliberais são mais suscetíveis a falar besteira, tá? Você já vê a pegada desses autores. Então, o Pennycock e o Rand, ele já, ao invés de trabalhar com mensagens motivacionais, uma coisa mais ligada à publicidade, eles foram para a política. O discurso político. E, inclusive, é uma linha de pesquisa, fake news em política. Tem um artigo de 2019, acabou de sair, tem uma semana, em que esses 2 autores aparecem. Eles estão fazendo uma avaliação dos tweets durante a campanha do Trump. Tá? E utilizando a mesma lógica desse artigo inicial. Tá? A divulgação ela é meio ruim, porque, na verdade, ela não apresenta o objetivo final do artigo. O primeiro artigo de 2015, o objetivo era criar uma escala para avaliar a propensão das pessoas a acreditarem em frases pseudo-profundas. O objetivo era esse, era criar um instrumento. Uma vez que eles criaram um instrumento, aí os próximos artigos validavam, testavam em diferentes grupos. Tá? Então, você dizer que pessoas que publicam frases motivacionais são menos inteligentes confirma o estudo? Não é verdade, porque não é esse estudo. Sim. Tá? Sim. E não é nenhum dos outros, porque eles foram para a área de política. Tá bom? Você pode dizer que, por exemplo... Mas o primeiro estudo seria correto afirmar que ele apontou que as pessoas que veem nas frases pseudo-bullshit, pseudo-profundas, profundidade, elas têm de fato algumas diferenças. Menos capacidade cognitiva. Então, não. Porque o teste que ele usa não é um teste de QI. Por exemplo, então não é inteligência. Ele usa um teste de habilidade cognitiva. E ele usa ele usa testes cognitivos, principalmente testes de atenção, ligados à capacidade atencional. Capacidade atencional e QI, inteligência geral, não é tão bem relacionado. Tem pessoas com baixo nível de atenção e alto QI, e vice-versa. Não é uma questão. Ele aplicou escalas de crença em atributos paranormais, por exemplo, que é uma questão de crença pessoal. Ele aplicou escalas chama Need for Cognition, que é a necessidade do indivíduo de buscar explicações sobre as coisas. Então, às vezes você me fala uma coisa, se a fonte é confiável, eu falo, eu acredito em você, bem rápido. Se eu tenho um Need for Cognition muito alto, você me dá uma informação, mesmo confiando na fonte, eu ainda vou buscar. Então, tem pessoas que necessitam de mais validação. E isso são coisas que não são relacionadas com inteligência necessariamente. Sim. Tá? Então, por isso, não é inteligência. Mas existe diferença de atributos de personalidade. Ele aplicou escalas de personalidade também. Principalmente, que é muito interessante desse artigo, ele aplicou o Big Five, uma escala ligada ao Big Five. Certo. Ouça o nosso episódio sobre se testes de personalidade funcionam. Tem 2 atributos do Big Five, né, que são 5. Tem 2 deles que são relacionados com uma maior propensão a você acreditar em frases pseudo-profundas. Atribuir profundidade. Que são os atributos de extroversão, que não quer dizer uma pessoa extrovertida, do ponto de vista leigo. Extroversão, do ponto de vista de personalidade, são pessoas que procuram contato com outras pessoas. Tá? Eu posso ser alguém tímido, mas eu tenho vontade de conversar com os outros. Eu vou pontuar alto no score de extroversão. Tá? E o score de agradabilidade.
tá? Que é a busca por aceitação, esse tipo de coisa. Certo. Então, você pode dizer que existem certos traços de comportamento / personalidade que são diferentes em pessoas que atribuem profundidades a frases pseudo-profundas em relação a pessoas que não atribuem. Tá? Você tem. Que diferenças você tem, né? Com base no primeiro artigo. Que diferenças ele mostra? Uma maior crença em questões paranormais, tá? Não quer dizer que elas são paranormais ou elas só têm uma crença. Sim. Tá? Por exemplo, Mas tem mais propensão a acreditar em paranormalidade. Isso. Então, algumas perguntas desse questionário de paranormalidade que eles aplicaram era assim: você acha que espíritos podem existir? Você acha que, existindo ou não espíritos, existem influências externas não humanas ou não ligadas ao corpo? Que são crenças comuns, que as pessoas podem ter mesmo, Sim. se elas são um pouco mais espiritualizadas. Não tem problema, tá? E não tem a ver com QI também. Não tem nada a ver com QI, tá? Você pode ser religioso ou não, ter QI alto ou baixo, não tem uma relação. O interessante é o jeito que eles montaram o experimento. Isso ficou faltando na divulgação, que foi muito legal. Vamos deixar 2 links no post do B9 lá do episódio, que é um post que é um cara fez, que é citações aleatórias de Deepak Chopra. Você já ouviu falar do Deepak Chopra? Sim, sim. Que é um... Campeão de frases, né? Isso, toda parte de autoajuda ele tá, né? Então, por exemplo, uma frase do Deepak Chopra, né? Atenção e intenção são os mecanismos da manifestação. Não é bonito? Não é bonito? Que profundo, hein? Aí você... Eu não vou resistir, desculpa. Aí imagina uma foto no Instagram, você na praia, de bunda de fora, de frente, assim, e essa frase embaixo, né? Atenção e intenção são os mecanismos da manifestação. Você com um olhar profético, com uma breja na mão. Isso. Né? Então, isso é um tipo de frase que parece ter algum sentido, né? Você pode atribuir alguma coisa, mas não, né? Não, tipo, atenção e intenção são os mecanismos da manifestação. Parece uma rima, né? Sim. Parece uma música, sei lá. Uma rima pobre. Uma rima meio ruim. Mas o fato da frase ser atribuída a ele já faz com que algumas pessoas Então, percebam pelo profundidade. ethos, sim. Pelo ethos, Se sim. você der a fonte, para algumas pessoas funciona. E aí, esse site, ele pega os tweets do Deepak Chopra e só muda a ordem das palavras. E gera outras frases Entendi. tão boas Frases quanto aleatórias a do partir Deepak de Chopra. frases reais. Exato. Que também são meio aleatórias, mas enfim. Né? Um outro exemplo. Um significado oculto transforma uma beleza abstrata em algo incomparável. Não aqueceu seu coração? Não sentiu seu coração aquecido? Fantástico. Então, Me senti mais sábio agora. Hein? Se você trocar a ordem das palavras, você cria uma frase sintaticamente ok, é o mesmo sentido, né? É meio frase de motivador, de pessoas que fazem isso, né? Tem isso como profissão, né? Que trabalha com o pathos, principalmente, né? E o ethos. O logos não, né? Porque isso aqui não tem lógica nenhuma. Mas enfim. O logos ficou de fora. E aí eles pegaram esse site, eles pegaram um conjunto de frases aleatórias e um conjunto de outro site também que gera frases aleatórias, junto com frases reais. Então eles misturaram frases aleatórias com frases reais e apresentaram no estudo 1 para um conjunto de 280 pessoas e elas tinham que dar uma nota de 0 a 5. Tá? Esse primeiro estudo só serviu para validar a escala. Certo. Então a escala, na verdade, é composta dessas frases. Eles queriam saber quais são os melhores tipos de frase real e os melhores tipos de frase bullshit para discriminar pessoas que atribuem scores mais altos. Certo. Tá? O primeiro estudo foi só para discriminar isso, montar a escala. O segundo estudo, eles correlacionaram essas escalas com outras escalas aplicadas nos indivíduos. Então, escalas de personalidade, cognitivo e tal, crença religiosa. Apresentaram os resultados. E o estudo 3 e 4 foram estudos para diminuir a quantidade de frases. Tá. Né? Que foi quando eles fecharam, por exemplo, no discurso político. Isso. Eles não entraram na política nesse primeiro artigo. Eles só trabalham, por exemplo... Não, no terceiro, eu quero dizer. Não, então, no terceiro e no quarto. Aí não foi sobre política? Não. Não? Então, esse primeiro estudo de 2015, ele tem 4 estudos dentro dele. Então, o primeiro foi fazer a escala. O segundo foi correlacionar com medidas de variabilidade individual. Só que a escala tinha, tipo, 120 itens. Tinha muitos itens. Aí o estudo 3 e 4, dentro do primeiro artigo, foi reduzir o número de escalas. Entendi. E deixar numa escala final que tem em torno de 15 itens. Simplificar a escala. Isso. E aí ficou uma ferramenta. Aí muita gente começou a usar a escala, né? E aí começaram... sim. E aí é que eles aplicaram o estudo de 2016, que era sobre os neoliberais. Usando essa ferramenta. Usando já essa ferramenta pronta. Que foi validada. Então, esse estudo de 2015, ele já foi citado quase 100 vezes. Então, tem outros artigos que usaram. Aí, um ano depois, né, 2016, eles pegaram
esse artigo, pessoas neoliberais são suscetíveis ao bullshit, né? Só que aí eles têm que dar uma definição do que é neoliberal, porque cada um vai tirar da cabeça o que é, né? E eu quero citar essa definição. Bom, existem algumas definições acadêmicas, né? Isso, eu vou colocar a definição exata que eles usaram, tá? A definição do artigo que eles usaram é a seguinte: as palavras usadas para definir um neoliberal geralmente confundem mais do que elucidam. Então, porque tem muita dissociação, né? Então, a ideia que eles colocam como alguém neoliberal, que eles usaram no artigo, é uma pessoa que acredita que o mercado soa como um sistema natural que tem uma homeostase, tem regras gerais homeostáticas, como a gravidade ou a pressão atmosférica, que é algo biológico, sabe? Que o mercado tem regras próprias, essas regras se anulam e criam um sistema em equilíbrio, tá? Mas se sabe, também por questões óbvias, que isso não é verdade, isso é falacioso, porque todas as regras econômicas de mercado são reguladas por estruturas de poder, e não pela seleção natural, que não tem um porquê a priori. Claro. E aí eles colocam... são geralmente pró-establishment. Exato. Então, é exatamente o que eles colocam no artigo, né? Então, o que o mercado quer tende a ser, na verdade, o que as corporações e os chefes querem, e não o que as pessoas gostariam. Tá? Então, essa é a definição. São pessoas que acreditam nisso. Que a lógica do mercado se aproxima de uma lógica biológica, ecológica. Uma regra universal, ecológica. Equilibrada. Exato, o que não é verdade, tá? Não é verdade mesmo, você pode acreditar... Não mesmo. O problema é que economista acredita nisso, mas não, tá? Tem que estudar um pouquinho mais o Aristóteles mesmo. Mas enfim, e aí eles pegam grupos de pessoas que têm isso como premissa, grupos que não têm e comparam, tá? E eles veem que, de fato, as pessoas mais liberais do ponto de vista econômico tendem a ter uma maior crença em frases meio sem sentido. Tá? Independente da inteligência. Não tem a ver com QI. Não tem a ver com inteligência. Não tem a ver com QI. Tem a ver com uma crença que aí tem... Bom, se o cara acredita que o mercado consegue manter o equilíbrio sozinho... Então, acho que está propenso a acreditar em algumas outras baboseiras. Tá? Não, mas se as pessoas, por exemplo... Você tem formulações matemáticas que tentam testar isso, né? Por exemplo, as leis de equilíbrio. O equilíbrio de Nash, por exemplo, ele tenta em sistemas fechados... Ele mostra que tem certos tipos de equilíbrio. O equilíbrio de Nash é chupinhado do equilíbrio de Price da biologia, só que o equilíbrio de Nash só vale para sistemas fechados, onde você tem uma certa homogeneidade e as forças externas não afetam tanto. Ou seja, uma coisa que não é o mundo. Exato, que não acontece. Uma coisa que não é a sociedade humana. Que acontece com pouca frequência, tá? Então não, tá? Eles viram... De 2016, esse artigo foi publicado em 2016, teve a eleição. Trump começou a ter esse negócio... O David Rand, principalmente, ele é um cara que é um professor no MIT e ele trabalha muito com rede social. Ele é psicólogo, mas ele trabalha muito com análise de dados de redes sociais. E aí ele começou a ver a questão das fake news. Tá? Então, se existe pessoas que são mais suscetíveis a atribuir seriedade a frases que não são sérias, isso é um marcador social. Você tem uma população de pessoas assim... E essas pessoas falam com outras pessoas. Claro. Então elas podem até persuadir pessoas que não são tão suscetíveis e aí gera um efeito cadeia. Claro, eles passam pra frente essa crença. Exato. Né? Como o real meme. Né? Exato, vira um meme. E mesmo você sendo alguém muito consciencioso, você pode ser enganado, porque você não tem tempo para validar, né? E aí, em 2019, né, eles publicaram outro artigo agora, que o título é algo como Quem cai em fake news? Utilizando a mesma escala. Então, eles descreveram melhor perfis de pessoas que caem em fake news, né? Utilizando são 1.606 pessoas e os tweets delas. Tá? Baseado em análise de grafo, a relação dos tweets delas. E eles conseguem descrever mais características individuais. Associado a esse artigo de 2019, tem um de 2018 da Science, que é sensacional, também está na revisão, que ele mostra um modelo de como notícias verdadeiras e falsas são espalhadas. Se espalham, né? Se espalham. É um artigo que gerou um buzz bem legal, é um artigo bem interessante. Como estatístico, ele tem umas coisas que podia ter feito diferente, mas tudo bem também, não tem problema. Mas esse artigo da Science, ele fala o seguinte... Inclusive, a gente citou esse artigo. Eu gravei um Dragões de Garagem sobre fake news ano passado. Verdade. O Dragões de Garagem 142. 142. Aí a gente fala um pouco do aspecto publicitário mesmo, né? Eu não falei tanto do aspecto técnico, mas aí ouvi esse Dragões sobre fake news, dar uma complementada legal. O artigo da Science fala o seguinte, que informações falsas são retransmitidas, retweetadas,
mais longe, chegam mais longe numa rede, avançam mais rápido e tem um efeito mais generalizado por sexo e idade. Sim. Tá? O fato da notícia ser falsa. Que tipos de notícia falsa espalham mais rápido? Notícias políticas, em primeiro lugar. Depois são notícias ligadas a desastres naturais, notícias financeiras, notícias sobre ciência e notícias sobre terrorismo. São os tipos de notícia falsa que espalham mais rápido, nessa ordem. Tá? Política, desastres naturais, financeiro, ciência e terrorismo. Por quê? Aí eles colocam uma explicação do ponto de vista de causa final, do ponto de vista evolutivo, que é bem interessante. Em geral, as histórias falsas, elas sempre são feitas para eliciar nos indivíduos medo, nojo ou surpresa. Então eu mostro uma fake news para você, ela vai gerar tensão, vai gerar medo, nojo ou surpresa. Isso é ligado a um mecanismo mental que a gente tem de alarme ambiental. Então imagina, por exemplo, que você vê uma casa pegando fogo. Certo. Tá? Você nem sabe por que tá pegando fogo, você nem sabe se tá pegando fogo de verdade, mas você vê. O que você vai fazer? Grita, fogo, socorro, né? Você vai fazer um alarme. Tá? Então, notícias que geram medo, nojo ou surpresa, em geral, essas emoções em você geram uma vontade de gerar um alarme. Olha, tá acontecendo isso. E aí você espalha. Certo. Tá? Notícias verdadeiras, quando a notícia é montada ligada aos fatos, elas geram mais antecipação, tristeza, alegria ou sensação de segurança, que é uma coisa mais voltada ao indivíduo. Isso. Então, que não te dá essa ansiedade de passar pra compartilhar, frente. de passar pra frente. Então, por exemplo, sei lá, os terroristas invadiram o Brasil, alguma coisa assim. Meu Deus, é igual fogo. Meu Deus, todo mundo tem que saber. Aí você passa, né? Quando é uma notícia verdadeira mesmo, vai sair o novo filme do Avengers, sei lá. Pô, eu fico ansioso, mas é pra mim. No máximo eu espalho pros meus amigos que também gostam. Sim. Né? Então não gera esse alarme. Essa foi a pegada da Science que tornou esse artigo muito legal, assim. Bacana. Porque ele deu uma descrição social, né? Então, geralmente, as fake news são algo que estimulam o seu alarme, que é uma estratégia evolutiva mesmo para você avisar os outros. E mostra que nas redes sociais, a gente se comporta igualzinho como no ambiente natural. Né? Então, uma informação que gera alarme, você espalha. Uma informação que gera satisfação, você guarda pra você. Sim. Ou espalha só pras pessoas que você conhece. Porque isso é comportamental. É comportamental. A diferença é que nas redes sociais você tem uma capacidade exponencialmente maior de espalhar, Isso. de passar pra frente, de alcançar pessoas. Que era uma coisa que não existia no passado evolutivo. Não existia no passado. Mesmo que você tivesse esse comportamento, até você espalhar pra todos os seus amigos, né, demorava meses. Ou às vezes nem chegava, né? Agora, questão de segundos. Exato. E é isso que é um problema. Isso é um problema social, né? Esse artigo da Science mostra também resultados de fake news transmitidas por bots, Certo. né? E fake news transmitidas por pessoas. E qual dessas notícias chega mais longe? São as pessoas. As pessoas são mais sensíveis a fake news do que os bots. Né? Então, mesmo os bots passando entre eles, eles não passam tão rápido quanto as pessoas. Ninguém é tão rápido quanto sua vozinha do Zap. Ninguém é tão rápido quanto o vozinho, sabe? Ninguém é. E esse bichinho que o ser humano tem de ficar espalhando a notícia falsa. O nome desse bichinho é aversão à perda. A gente tem muito mais medo de perder e sofrer perigo, Sim. né? Do que ganhar. Claro. Então, quando a notícia é verdadeira, é uma sensação de ganho e eu não tenho tanta vontade assim de passar pra você frente. vai dividir só pra pessoas que você conhece ou que compartilham fazem parte do seu grupo, né? Certo. Quando é notícia de alarme, não, você compartilha pra tudo, o teu cachorro, porque é um alarme, Sim. né? Você quer salvar todo mundo. Seu cérebro diz, é um alarme, espalhe. Exato. E isso vale também para as mensagens, entre aspas, motivacionais que não dizem nada. Por quê? Porque eles eliciam tristeza, né? Quando ele elicia a tristeza, quando é uma frase triste, em geral é reflexivo. Você coloca, aí é só pra você mesmo, né? Mas tem algumas frases, por exemplo, ligadas à teoria da conspiração, que são de pseudo-bullshit mesmo, né? De pseudo-profundo, que eliciam medo. Então, essas mensagens terraplanistas ou mensagens de conspirações quaisquer, do mundo vai acabar, são mensagens profundas, mas pseudo-profundas, e que fazem as pessoas espalhar rápido. Sim. Então gera um buzz muito grande. Sim. E gera associação de grupo muito grande. Então, antivacina, teorias conspiratórias políticas, todo esse tipo de coisa, disfarçada por uma base que na verdade tem teóricos que chamam de obscurantismo. É um método, né? O obscurantismo. O método obscurantista é quando o falante, aquele que transmite, ele usa uma fumaça verbal e usa sentidos espelhados para disfarçar, no fundo, uma falta de sentido geral. Então eu faço frases bonitas, agregadas, parece que faz sentido quando eu coloco todo mundo junto. Aí você se sente compreendido,
Né? Então você vai numa palestra, o cara fala coisas tão legais, você sente, nossa, você se sente feliz, É bate como se palma. fosse uma fumaça mesmo, né? Isso, é uma fumaça, você sai Só todo que feliz. feita de palavras. Isso. Aí você assiste uma palestra motivacional, você sai, nossa, que legal. O que ele falou? Não sei, mas foi legal. Eu sei, mas me senti bem. Exato. E aí, pra fechar, né? Isso mostra, por exemplo, a antítese da ciência. A ciência não é assim. A ciência não é pra ser obscurantista. Ela cria um conteúdo que você pode reproduzir em outros lugares e verificar a eficácia. Tem que poder reproduzir, né? Exato. Só que muitas pessoas não querem reproduzir, querem as coisas prontas. Claro. Né? E aí, o grande desafio da ciência é que ela é a coisa mais importante que a gente tem hoje enquanto humanidade, né? O método científico, mas ao mesmo tempo é o mais difícil de transmitir. Porque ele depende necessariamente de uma questão ativa, de uma questão racional, ativa. Racional não, de razoável, né? De razoabilidade. Depende o indivíduo tem que ativamente estar pensando, e a maior parte das pessoas não quer pensar, quer conforto cognitivo. Nosso né? cérebro tende à preguiça, né, Antônio? Tende à inatividade, tende ao homeostase. Não gastar energia, né? Isso. Então, E por isso que o pensamento científico ele não é adaptativo, nesse sentido, biologicamente. não vai ser natural, né? Não vai ser natural. Vai ser algo que sempre vai ser um esforço. Sim. Por isso que tem que ser uma estratégia de defesa, por exemplo, do Estado ou dos mecanismos de educação. Você tem que pensar cientificamente. É igual fazer exercício. Tem pessoas que gostam de fazer exercício, mas a maior parte não gosta. Se puder ficar forte sem fazer exercício, faz isso. Sim. Então é algo que tem que ser um hábito. Você tem que colocar como um hábito, pensar cientificamente. Assim como fazer exercício. Ou seja, a afirmação de que pessoas que publicam frases motivacionais são menos inteligentes é falsa. Completamente. Esse estudo não fala sobre isso. Não fala. Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. E nem aqueles outros no entorno, né? Exato. Não fala de inteligência. Mas o estudo é bacana. Muito. Mereceu o Ig Nobel. Podia ganhar de novo, porque é muito bom. A falha, então, tá na divulgação aqui. Completamente. E não só nessa divulgação. Nas divulgações em inglês, a mesma coisa. Tá? Inclusive até não o Rand, mas o primeiro autor do primeiro artigo, ele fez no site dele um comunicado falando, não divulga errado. Tipo, eu já tô falando um negócio, vocês fazem exatamente o contrário, divulgando do jeito que vocês estão divulgando. Claro, porque esse tipo de clickbait aí, na divulgação científica, não acontece só no Brasil. Não, acontece em geral. No mundo inteiro a gente pega aqui frases ou títulos de artigos de vários lugares do mundo, pois é. Cometendo esse mesmo erro. Eu não tenho uma solução próxima, mas contamos com o pessoal, os nossos ouvintes, por exemplo, da área de jornalismo e tal, pra se policiar um pouco mais em relação a isso e ler o artigo original direitinho. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.